amores, tudo bem com vocês? E aí, como que passaram da semana passada pra cá? Eu espero que tenham passado bem. Assistiram lá o documentário que eu passei pra vocês? Viram que interessante? Se você não achou interessante é porque você não se preocupa com a história da sua cidade, hein? Porque eu, pelo menos, quando eu assisti, eu achei interessantíssimo. E eu confesso que às vezes que tinha horas ali que me dava até um pouquinho de raiva ali pela forma que a nossa cidade foi estruturada ali de uma maneira tão errada, e a gente vê que hoje a gente sofre as consequências aí dessa falta de responsabilidade, né? Falta de responsabilidade na implementação ali de um projeto urbanístico para a cidade. Então a gente vê o quão importante é que se tenha responsabilidade naquilo que você escolhe para fazer, né? Naquilo que você nas decisões que você toma, não é mesmo? Então a gente tem aí toda essa questão do aspecto urbano da cidade de São Paulo, que vocês viram ali no documentário Entre Rios, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais da urbanização, mas no aspecto histórico, como ela se deu aí pelo planeta, né? Pelo mundo. Então, o que a gente pode observar? A gente tem ao longo da história, não vou ficar me alongando aí nesse assunto, que a maior parte da população mundial vivia do quê? Da agricultura, né? Até mesmo pela forma como a sociedade foi se constituindo aí ao longo do tempo. Depois nós tivemos aí a Revolução Industrial, então teve todo o desenvolvimento da técnica, né? As técnicas tanto de cultivo quanto de indústria também, né? De modo de viver. Então a gente teve aí o quê? Uma diferença muito grande entre o que é cidade e o que é campo. E aí eu pergunto para você, né? Se você tivesse o poder de decisão hoje na sua vida, você preferiria morar onde? Você ia escolher viver no campo ou você escolheria continuar vivendo na cidade? Uma boa pergunta, né? Porque a gente vê que os dois lugares têm os prós e os contras. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente fala em campo, seria uma maravilha você viver no campo se você tivesse uma linda casa, numa linda fazenda, com um lindo Wi-Fi e com toda a tecnologia ao seu dispor. Mas será que você estaria disposto a viver no campo ali, numa casinha simples, às vezes sem água encanada, sem energia elétrica, né? Para e pensa, como seria a sua vida? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Seria fácil viver lá no meio do mato, tendo que estudar, precisando se locomover para a universidade ou para o colégio mais próximo? E aí, às vezes você pensa, não, seria muito ruim, eu prefiro viver na cidade. Mas a cidade é tudo isso que o povo fala, né? Será que é tão bom assim? Será que é tão desenvolvido? Será que é tão tecnológico? Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente pensa o seguinte: os dois lugares apresentam coisas boas e apresentam coisas ruins. Cabe a nós, enquanto seres humanos, procurar melhorar e garantir as condições de vida tanto num lugar quanto no outro. E aí a gente vê, né, que aí eu não vou ficar filosofando aqui, porque senão daqui a pouco a gente tá deitado no chão chorando em posição fetal por causa da nossa vã existência. Mas não é esse o caso, a gente precisa ter um olhar crítico, né, um olhar adulto, né, e consciente diante de tudo aquilo que a gente vive, diante do mundo que tá aí, né, ao qual nós estamos inseridos. Então vamos pensar, né? Como é que se configurou aí a nossa sociedade? Nós éramos uma sociedade majoritariamente agrícola, né? Vivíamos da agricultura, plantávamos, e quando eu falo plantávamos, eu nunca plantei, eu só plantei um feijãozinho no algodão, mas quando eu falo plantávamos é relacionado a quê? À sociedade, né? Então nós plantávamos, cultivávamos o nosso alimento.
Com os desenvolvimentos das técnicas, isso foi evoluindo cada vez mais. E aí apareceu aí a questão da Revolução Verde, por exemplo, que foi o desenvolvimento tecnológico no campo que vocês estudaram lá no bimestre passado. Calma, gente, eu não vou ficar falando de agricultura aqui para vocês de novo, não. É só para você entender. Acontece que esse povo que vivia lá no campo, eles começaram a ver atrativos na cidade. E começou a ter cada vez menos necessidade de tanta mão de obra no campo. Então começou a ter aí essa migração do campo para a cidade e começou aí o maior desenvolvimento das cidades. Algumas cidades apresentaram um desenvolvimento maior do que outras. Então, enquanto algumas cidades se estruturaram para receber ali a população que ia viver ali para o resto de suas vidas e para as gerações futuras, essas cidades se estruturaram, apresentaram um plano, né, urbano, como vocês viram lá no documentário, para receber essas pessoas. Outras cidades não tiveram tempo, por exemplo. E aí é por isso que a gente vê hoje tanta discrepância entre o desenvolvimento, por exemplo, de cidades europeias com cidades latino-americanas, por exemplo. A gente vê aí, quando a gente analisa, por exemplo, aqui no continente americano, né? Quando a gente olha a questão urbana, por exemplo, da cidade de São Paulo, né? Que é um país aqui sul-americano, e de uma cidade canadense, muitas vezes com o mesmo tempo de existência, a diferença em infraestrutura é assim, ó, gritante. Mas por quê? Por que isso? Por que isso acontece? Porque as nossas casas aqui são todas coladinhas uma na outra, enquanto, por exemplo, lá no Canadá, são aquelas casas enormes, uma distante das outras, dependendo da cidade, claro, não estou tendo aqui uma visão fantasiosa, mas por que é tão diferente, né? Principalmente por causa do contexto de ocupação daquela cidade e de funcionalidade daquela cidade. Essa cidade, por exemplo, vamos analisar lá nos Estados Unidos, quando a gente olha a questão da colonização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele foi colonizado, né? Ele foi ali ocupado por pessoas que queriam fazer a sua vida na América, né? Então, eles foram lá para os Estados Unidos com objetivos diferentes do que os europeus que chegaram aqui no Brasil, por exemplo. Então, o Brasil, ele não era visto, e isso, quando eu falo Brasil, eu estou falando de América do Sul, eu estou falando de México também, uma parte ali da América Central. Eles olhavam os nossos países aqui, os colonizadores olhavam as colônias só como fornecedores. Então, para fornecer matéria-prima, para fornecer recurso, eles não tinham a intenção de fazer um lugar habitável e habitável com qualidade. Não era essa a intenção. Então, começou já tudo errado. Quando a gente olha na fundação das cidades, elas tinham fins bem específicos. Ou era ali simplesmente para receber as pessoas que estavam chegando para fazer comércio, né? Aquelas cidades portuárias, ou uma cidade ali no pé da ferrovia, que era basicamente o galpão e os operários que trabalhavam ali nas regiões, né? Que iam abastecer, que iam carregar aqueles trens, que iam para outros lugares. Então, tem isso, e isso precisa ser bem assim, ficar bem fixo na cabeça de vocês, que é a diferença. Não é assim, ai, nós somos azarados. Nós sofremos as consequências de um aspecto histórico, né? Daquilo, de um contexto histórico, tá bom? Não é nem sorte nem azar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, então, assim, uma coisa é fato, né? A população saiu do campo e foi para a cidade. Então, hoje, a gente pode dizer que a maior parte da população vive numa área urbana.
certo? No mundo, a gente tem até um gráfico aí, eu vou colocar para vocês, que é a evolução da população urbana e rural pelo mundo. Então, a gente tem aí que lá no início, a maior parte era rural, e hoje a urbana, assim, dá de 10-0 na população rural. E isso pelo mundo, tá? Não, assim, a gente não tá falando só de Brasil, mas começou por volta lá do ano de 2008, 2007, que num parâmetro mundial, a população urbana, ela ultrapassou a população rural, certo? Temos alguns mapas aí também, vou deixar disponível lá no Classroom para vocês estarem dando uma olhada, uma observada. Daí a gente fala o quê? De hierarquia urbana, né? Como é que funciona essa questão hierárquica? Então, uma coisa assim que cai muito, que cobram muito, é a questão das cidades globais, para que você tenha aí a consciência do que vem a ser uma cidade global. Na história moderna, as cidades tornaram-se elas mesmas um produto a ser comercializado, com sua beleza, riqueza e problemas, tudo no mesmo pacote. Em um mercado onde tem quem tente a sorte, investindo enormes quantidades de capital. Nesse cenário surge o conceito cidade global, onde as cidades tornam-se mercadorias disponíveis e grandes empresas mostram-se também suscetíveis a grandes investimentos que lhe favoreçam, atendendo seus propósitos para evitar dor de cabeça, centralizando as funções em um só lugar, ser referência na prestação de um serviço, atingir excelência. A concorrência potencializa um fenômeno de visão global do trabalho, é algo contemporâneo, onde cada cidade assume uma vocação predominante e assim uma depende da outra para atender os habitantes. Na história moderna, as cidades tornaram-se elas mesmas um produto a ser comercializado, com sua beleza, riqueza e problemas, tudo no mesmo pacote. Em um mercado onde tem quem tente a sorte, investindo enormes quantidades de capital. Nesse cenário surge o conceito cidade global, onde as cidades tornam-se mercadorias disponíveis e grandes empresas mostram-se também suscetíveis a grandes investimentos que lhe favoreçam, atendendo seus propósitos para evitar dor de cabeça, centralizando as funções em um só lugar, ser referência na prestação de um serviço, atingir excelência. A concorrência potencializa um fenômeno de visão global do trabalho, é algo contemporâneo, onde cada cidade assume uma vocação predominante e assim uma depende da outra para atender os habitantes. Né? Então, a cidade global, como o próprio nome já diz, é aquela cidade que vai exercer influência sobre as demais. Então, por exemplo, quando a gente fala em Nova York, quando a gente fala em Londres, quando a gente fala em São Paulo, nós vemos que são cidades que têm influência sobre as outras. Algumas mais e outras menos, mas são cidades influentes. Então, elas vão exercer, muitas vezes, elas serão centros tecnológicos, centros financeiros, centros de estudo. Então, por exemplo, referência no estudo de uma determinada área. E aí, essas cidades globais, elas vão se tornar o quê? Referência para as outras. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem? E essas cidades globais, elas têm também uma classificação, né? Então, quando a gente fala em cidade global, por isso que eu falei, algumas têm mais influência, outras têm menor influência. Elas se classificam, eu vou até pegar aqui o meu livro, tá bom? Vocês têm aí o de vocês também. Lá na página 8, nós temos uma tabelinha, né? Então, primeiro, quem é que classifica? É uma instituição, né, que é a GAWC, que o nome em inglês, aqui vocês sabem que eu destruo o inglês, né? A Raquelzinha chora quando me vê falar inglês. Então, learn how to pronounce it, and I still sound like I have a freaking potato in my mouth. I know my English is not that good, and I'm gonna make a lot of mistakes during this video, but feel free to teach me and leave a comment. But there's a lot of people... Globalization and World Seeds Study Group Network. Falei tudo muito bem certinho, né? Mas, para os íntimos, GAWC ou GIWC, não sei... Oi, Thelminha. A forma correta de falar é Globalization
and Road Cities Research Network, GAWC. Não dê risada de mim, pessoal, porque eu não estudei inglês, mas eu chego lá, tá bom? Tá na fila. Então, essa instituição, ela classificou as cidades globais em alfa, beta e gama, de acordo com o seu grau de importância. Então, a alfa vai ser melhor que a beta, que vai ser melhor que a gama. E aí, no livro de vocês têm uma tabelinha a nível de curiosidade para vocês saberem quais são as alfas, as betas e as gamas. E aqui no livro não tem São Paulo, então eu vou deixar aqui o desafio para vocês descobrirem e me contarem, ou deixar aqui nos comentários dessa aula qual é a classificação da cidade de São Paulo. Será que a cidade de São Paulo é alfa? Será que é beta? Será que é gama? Não sei, hein? Vou ficar esperando as respostas de vocês, beleza? Lembrando que a resposta certa vai valer meio ponto, para vocês não ficarem aí achando que estão trabalhando sem ganhar. Afinal de contas, vivemos no mundo capitalista. Ai, que horror! Mas bora lá, gente. Segue comigo aí. E continuando aí nessa reflexão que nós estamos fazendo, tô aqui seguindo no livro de vocês, nós temos lá na página 9, onde fala assim, comércio, indústria, migrações e urbanização. Mas será que esses 4 tópicos aí, esses 4 itens, eles têm importância na forma como uma população vive, na forma como uma cidade se constitui? Claro que tem. Então, quando a gente fala em comércio, que tipo de comércio é realizado na cidade, numa determinada cidade, né? Como esse comércio vai se mostrar, como ele vai se apresentar? A indústria, a gente sabe que a indústria, ela é o motor, né? É uma das principais engrenagens ali para movimentar a economia de uma cidade. E muitas cidades, elas funcionam basicamente em torno de uma determinada indústria, por exemplo, né? Aí tem a questão também, quando a gente fala nas migrações, será que, por exemplo, a quantidade, o fluxo migratório, ele vai interferir nas atividades realizadas numa determinada cidade? Por exemplo, se a gente observar aí uma cidade com a maior quantidade de imigrantes libaneses, por exemplo, será que os hábitos dos moradores dessa cidade, eles vão ser influenciados pelo processo migratório que foi constituído ali? Uma cidade formada basicamente por imigrantes japoneses, vai ter diferença? E aí, né? Para você pensar. E a questão assim, por exemplo, a indústria, né? Cidades que formam também o que a gente chama de tecnopolos. Então, tem cidades que são conhecidas pelo tipo de atividade que ela exerce. Então, quando a gente fala em tecnopolo, é uma cidade que ela vai abrigar o quê? Um centro de estudo, um centro tecnológico de um determinado setor. Por exemplo, quando a gente fala na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, é uma cidade que ela é muito conhecida pela questão do quê? Do ITA, né? Do ITA, da Embraer. Então, essa questão da pesquisa aeronáutica é muito forte na cultura daquela cidade. Então, uma grande parcela das pessoas que vivem ali, elas vão se especializar nessa área do conhecimento, tá? Aí, quando a gente fala, por exemplo, do Vale do Silício, lá dos Estados Unidos, né? Então, é uma região onde a maior parte ali das empresas relacionadas à internet, à informática, ela vai estar localizada ali naquela região. Então, aquela região conhecida como Vale do Silício é uma região especializada nesse tipo de atividade. Aí a gente tem, por exemplo, também cidades que desenvolvem pesquisas na área da medicina, da biotecnologia e assim por diante, pessoal. E por aí afora. Então, quando a gente fala em tecnopolo, a gente tem essa questão. Um outro ponto importante também é acerca do quê? Tá aqui, deixa eu achar, peraí.
a industrialização. Eu tô procurando aqui para eu não me perder, porque vocês sabem que eu me empolgo. Então, lá na página 11, a gente tem aí a diferença entre países com industrialização, que foram industrializados com mais rapidez, e países com uma industrialização tardia, ou seja, que o processo de industrialização demorou um pouco mais para acontecer. Então, a gente vê aí que esses primeiros países que se industrializaram, eles tiveram mais tempo para se adequar às mudanças, né? Para se adequar aí a essa nova realidade. Já os países com industrialização tardia, né, que são os chamados países emergentes, eles tinham um outro tipo de atividade, eles tinham outro foco, e aí veio, de repente, ali o processo de industrialização no país. E eles não tiveram tempo, né? Então, eles tiveram que se adaptar, as coisas foram chegando, por isso que a gente vê aí uma cidade que não é tão organizada, porque estava acostumada a viver de uma forma mais rural até, mais agrícola, e aí, de repente, o processo de industrialização chegando lá, e eles não tiveram esse tempo para se adaptar. Então, a gente vê uma população aí que vive em cidades que tem menos oferta, por exemplo, de infraestrutura, né? Rede de esgoto, água, foi tudo meio que feito na base do puxadinho, sabe? Quando você mora num lugar e aí você vai se adequando e vai fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, quando você vai ver, ó, tá tudo meio que bagunçado. Algumas cidades foram feitas bem assim na base do puxadinho. Aquela coisa assim, vamos construir casa sem rede de esgoto mesmo, a gente faz fossa. Aí depois de um tempo, agora a gente vai fazer a rede de esgoto, porque precisa ter rede de esgoto, é o progresso que tá chegando. Aí vai lá e quebra tudo que fez, aí fica tudo remendado. Faz a rua, não tem iluminação pública, aí a calçada é de um tamanho. Mas o progresso precisa chegar, a gente precisa colocar iluminação pública. Aí pega a metade da calçada, que já não era grande, para pôr o poste de iluminação. Aí vira aquela baderna. Então, ruas mais estreitas. Então, para quê? Aqui não é uma avenida. Vamos fazer uma rua desse tamanho. Aí coloca uma ruazinha que mais parece uma viela, porque naquele momento atendia a demanda. Aí chega uma indústria lá naquela região e aquilo vira uma grande avenida, e aí tem que ampliar a avenida, aí tem que desocupar casas para poder ter espaço, e é tudo uma bagunça. Então, você vê, bem parecido com a história de São Paulo, né? Não tô falando nada que fuja da nossa realidade, porque nós estamos enquadrados aí nessa cidade de industrialização tardia, tá bom? Então, a gente foi fazendo tudo meio que aos trancos e barrancos, certo? Dando continuidade, então, né, já que essa parte ficou tudo bem definido aí na cachuleta de vocês, a gente vai aprender agora, vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos de urbanização, que são alguns nomes que muitas vezes você ouve, mas você não sabe bem o que significa, né? Então, o primeiro deles que a gente vai falar é sobre macrocefalia urbana, que para quem quiser seguir comigo, tá lá na página 12. Então, o que é uma macrocefalia? O nome macro, né, já diz ali, ó, macrocefalia. Então, seria o grande centro, o grande cérebro da operação. Nós temos o quê? Cidades que são tão importantes que ela praticamente vira sinônimo de um país, por exemplo. Então, tudo está centralizado ali naquela região. Então, por exemplo, quando a gente fala do Uruguai, né? A gente fala assim, no país Uruguai, a gente logo lembra do quê? Da cidade de Montevidéu, que é a capital. Por quê? Tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, principalmente população. Então, tudo é centralizado ali naquela cidade. Agora, é diferente, por exemplo, quando a gente fala no Brasil. Quando a gente fala no Brasil, a gente tem grandes cidades? Sim, nós temos. Então, nós temos o quê? São Paulo.
Só que quando a gente fala de Curitiba, Curitiba também é um importante centro, Porto Alegre também, Rio de Janeiro também, né? Então nós temos outros polos, não é tudo centralizado em São Paulo, ainda que São Paulo seja o mais importante, que esteja ali na hierarquia, ali no topo, né? Mas existem outras cidades que também são importantes, polos tecnológicos, importantes centros comerciais. A gente pode citar nesse caso também, quando a gente fala em Buenos Aires. Então, quando você fala na Argentina, é até estranho, porque às vezes as pessoas falam assim, Argentina. Você vai para a Argentina? Pensa logo que você vai para Buenos Aires. Por quê? Tudo é muito centralizado, então isso é o que a gente chama de macrocefalia urbana, beleza? Aí nós vamos para outro tópico, né? Para outro conceito, que é um conceito que a gente usa mais, né? Então é o conceito de metrópole. Então, o que é uma metrópole, né? A metrópole, primeiro, que é uma área que vai exercer uma grande influência para as cidades que estão ao seu redor. Então, é uma cidade muito importante. Quando a gente fala em metrópole, não tem um número certo de habitantes para que essa cidade seja considerada uma metrópole. É muito mais que a quantidade de pessoas que vivem ali, é levado em consideração o quê? Como as pessoas vivem ali e a influência daquela cidade perante as outras, ok? Então, uma metrópole, ela vai ser definida, essa influência, ela vai se mostrar de 3 formas. A primeira é a sua capacidade atrativa, ou seja, essa cidade, ela atrai investimentos vindos de outros lugares, ela atrai pessoas para trabalhar, ela exerce esse poder de atração? Sim ou não? Se sim, é uma característica da metrópole. Zona de influência, então ela vai influenciar todo o seu entorno. E a existência de áreas de conurbação entre elas e as cidades vizinhas. Então, uma metrópole, ela vai estar o quê? Ela vai acabar se unindo àquelas cidades que estão ao seu redor, que é o que a gente chama de conurbação. Então, conurbação é quando 2 cidades acabam se juntando. Eu sempre falo, eu dou o exemplo de uma imagem aérea, noturna, de um avião, por exemplo, para você entender conurbação. Então, imagina, vamos nos teletransportar agora, imagina que você está lá sobrevoando à noite uma cidade. Aí você olha pela janela do avião, você vai ver um pontinho luminoso num ponto. E aí, você olha outro pontinho luminoso mais distante e outro pontinho. Isso significa o quê? Que são as cidades. Só que essas cidades, elas estão afastadas, elas estão isoladas. Já numa metrópole, o que vai acontecer? Tem ali um fluxo maior, mais intenso, uma luz grandona ali no meio, tipo um holofote, que são as luzes da cidade. E as outras cidades vão estar todas grudadinhas, então vai formar uma mancha iluminada muito grande. Isso significa que é o quê? Uma conurbação. Então, isso significa que aquelas outras cidades nunca vão se unir? Não, não significa isso. Pode ser que daqui a 20, 30 anos, quando você for passar de novo de avião ali à noite sobre aquela mesma região, pode ser que as cidades que vão surgindo, cidadezinhas menores, povoados menores no meio, e que aí, com o passar do tempo, tá tudo emendado numa coisa só, e aquelas primeiras luzes ali se tornaram o quê? Centros de influência, que aí foram exercendo influência sobre as demais. Outra coisa muito importante também que acontece nas metrópoles, né, e nas regiões ali vizinhas, é o movimento pendular, né? Então, o que acontece? A metrópole, ela atrai principalmente o quê? Pessoas para trabalhar. Então, pessoas que moram em áreas mais isoladas e que trabalham nas grandes metrópoles. Então, elas vão fazer um movimento
pendular. Elas vão acordar de manhã, vão trabalhar na metrópole, depois vão voltar para casa delas, depois no outro dia vão voltar e vai parecer um sino, por isso que chama pendular, porque remete a pêndulo. Então, dorme num lugar, trabalha no outro. Dorme num lugar, trabalha no outro. Daí a gente tem também o quê? O conceito de megacidade. Então, olha, nós já passamos pela macrocefalia urbana, já falamos de metrópole, agora nós vamos para as megacidades. Então, megacidade não é só uma cidade grande, é uma mega cidade grande, né? Então, hoje, costuma se caracterizar uma megacidade aquelas cidades que têm o mesmo poder que uma metrópole, né? Que geralmente são metrópoles, mas com apenas mais que 10 milhões de habitantes. Se você for olhar o Chile não, desculpem, o Uruguai tem aí uma média de 3 milhões de habitantes, se eu não me engano. Se eu estiver errada, eu faço a correção aqui, tá bom? Mas para você ter uma mega cidade, você precisa ter no mínimo 10 milhões de habitantes. E aí a pergunta que não quer calar: quais são as megacidades que existem pelo mundo? A cidade de São Paulo é uma mega cidade? Não vou responder isso para vocês, não. Vou deixar para vocês pesquisarem, porque a gente vai discutir isso na nossa videochamada da semana que vem, ok? Vou sempre deixando as coisinhas aí, não vou dar tudo de mão beijada para vocês, não. E aí nós entramos, depois das megacidades, nós entramos no conceito de megalópolis. Meu Deus, não parece aquele filme lá que tem aquela animação do... Eu esqueci o nome agora. Ai, fugiu o nome. Megamente. Não parece que a gente tá mega cidade, megalópole. Eu fico viajando na batatinha aqui quando eu vejo essas coisas. Mas, enfim, megalópole nada mais é do que a conurbação. Lembra que eu ensinei conurbação, né? Agora há pouco. É a conurbação entre duas ou mais metrópoles. Então, ou megacidades, ou cidades muito grandes. Então, quando nós temos aí a conurbação, que nós unimos essas grandes cidades, essas cidades globais, aí a gente constitui o quê? Uma megalópole. E aí ela vai receber um nome muito carinhoso de acordo com o eixo que ela abrange. Por exemplo, a megalópole de Boswalsh. Então, o que é a megalópole de Boswalsh? Fica localizada ali nos Estados Unidos, claro, mas entre Boston, ela liga Boston e Washington. Aí depois nós temos Reno-Ruhr, que fica lá na Alemanha, entre Alemanha, França e Bélgica e Holanda, né? Então, são os países, os importantes países ali que ficam entre os rios Reno e o rio Ur, certo? Então, aí formou-se essa conurbação aí tão importante e ficou conhecida como a megalópole Reno-Ruhr. Depois, nós temos Tóquio, Osaka, que é a mesma coisa. Aí tem também Sansan, olha lá Sansan, San Diego e São Francisco, lá nos Estados Unidos. Essa é muito fofa, ó. Shipts, entre Chicago e Pittsburgh. Então, tem esses nomes aí animadíssimos que eu adoro dessas megalópolis, tá bom, pessoal? Bom, eu poderia dar continuidade, mas aí eu acho que esse vídeo vai ficar maior do que uma série de Game of Thrones. Então, eu vou parando por aqui hoje e vai ficar aí alguns conceitos, né? Que são, deixa eu pegar aqui, cinturões verdes, periferias e subúrbios. Deixa eu ver se ficou mais algum aqui. E a desmetropolização. Esses dois tópicos eu não vou falar agora, porque eu acho que falar de cinturão verde, periferia e subúrbio, ainda mais pra gente que mora nessas regiões, né? Eu acho que pra gente seria mais bacana a gente fazer uma aula mais dinâmica, uma aula juntos, assim, onde a gente possa conversar, trocar ideia e eu não ficar aqui só falando pra vocês. Então, a gente vai comentar isso
Onde? Através de uma videochamada. Tá bom, pessoal? Então, olha, beijos no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até a semana que vem. Tchau, tchau!